Que tal uma pequena viagem no tempo? Nosso destino, meados de 2020. O mundo como a gente conhecia estava parado. Mas, sabe, as mentes dos analistas estavam a todo vapor, tentando prever o futuro. O que será que eles viram? Vamos descobrir juntos como é que essas previsões daquela época se comparam com a nossa realidade de hoje. Olha, quem é que não se lembra disso, né? Essa imagem é praticamente uma cápsula do tempo. O distanciamento, as máscaras, toda aquela tentativa de encontrar alguma normalidade no meio do caos. Essa era a cara do tal novo normal. A frase que estava em todo lugar e que tentava dar um nome para o futuro incerto que todo mundo estava construindo. Para a gente entender o cenário completo, vamos mergulhar em 5 pontos-chave. Primeiro, o impacto gigantesco da crise. Depois, a luta das empresas para sobreviver. A revolução que aconteceu no mundo do trabalho, o surgimento de um consumidor totalmente novo e, claro, a grande questão, como é que esse novo normal seria construído? Primeiro de tudo, vamos tentar entender a dimensão do que aconteceu. O que a análise de 2020 deixa bem claro é que não estávamos falando de uma crise qualquer, uma simples recessão. A gente estava vivendo um ponto de virada histórico. Pensa bem, a crise de 2020 foi colocada lado a lado com eventos como a gripe espanhola e as guerras mundiais. Isso já diz tudo, não é? Desde o comecinho a percepção era nítida. Isso não era uma marolinha, era um terremoto que ia mudar a paisagem para sempre. E o golpe na economia foi imediato e devastador. Os números não mentem. Um relatório da Cielo daquela época mostrou que setores como turismo e transporte perderam mais de 60% do faturamento. Imagina uma freada brusca na rodovia da economia. Foi basicamente isso que rolou. Diante desse cenário, as empresas entraram em modo de sobrevivência total. O objetivo não era mais o lucro, era simplesmente manter as portas abertas. Mas como é que se faz isso quando o mundo todo fecha? Vamos dar uma olhada nas estratégias. Olha só esse contraste. De um lado, o mundo que a gente conhecia. Do outro, uma revolução que veio na marra. O escritório deu lugar à sala de estar, a loja física ao delivery de tudo e as redes sociais viraram a nova vitrine. Se adaptar não era uma escolha, era a única opção na mesa. E a previsão na época, como a gente vê aqui nessa citação da Liana Pittencourt, era muito clara. A ideia era que essas não eram só medidas temporárias. A crença era de que esses novos modelos, que nasceram da necessidade, tinham vindo para ficar e iam moldar o cenário dos negócios para sempre. E olha, em grande parte, acertaram em cheio. Isso aqui ilustra perfeitamente a mudança de mentalidade sobre o espaço físico. A ideia, dita aqui pela Ilka Sierra, era que as lojas não seriam mais só pontos de venda. Elas se tornariam pequenos centros de experiência, misturando o online com o offline e oferecendo um atendimento muito mais próximo, quase uma consultoria. Mas espera aí, no meio dessa transformação toda dos negócios e as pessoas, a verdade é que a crise não mudou só as empresas, ela virou a vida de cada profissional de cabeça para baixo. Para muita gente, o escritório passou a ser a mesa da cozinha, e com isso vieram desafios enormes. Como manter a disciplina, criar uma rotina, lutar contra a solidão? Enquanto uma parte se adaptava ao remoto, a outra, os trabalhadores essenciais, enfrentavam o medo e a incerteza todo santo dia, ali na linha de frente. Um dos pontos mais significativos que essa análise de 2020 levantou foi este aqui. A saúde mental dos funcionários se tornou, talvez pela primeira vez para muitas empresas, uma preocupação central. Os líderes foram forçados a enxergar o impacto humano da crise e a fazer alguma coisa. Uma mudança que felizmente parece que veio para ficar. E para navegar nesse mundo novo, que tipo de ferramenta o profissional precisava ter na sua caixa? A previsão era clara: resiliência para aguentar o tranco, colaboração à distância, especialização, uma vontade enorme de aprender sempre mais e, acima de tudo, versatilidade. O profissional do futuro precisava ser um verdadeiro canivete suíço. E não foram só as empresas e os trabalhadores que mudaram, não. A crise acabou criando um novo tipo de consumidor, com um manual de instruções totalmente diferente. Vamos ver quem era essa pessoa. Então surgiu essa figura nova, que foi apelidada de Hygiene Lovers, ou amantes da higiene. Pela primeira vez, a segurança sanitária e os protocolos de limpeza se tornaram um fator decisivo na hora de escolher onde e como comprar alguma coisa. Confiança virou sinônimo de limpeza. O retrato desse novo consumidor era complexo, sempre online, fugindo de aglomerações, mais consciente, buscando a segurança de marcas de confiança e, principalmente, com uma nova obsessão: a saúde. Tudo, absolutamente tudo, passou a ser visto pela lente do bem-estar. Para fechar, a análise de 2020 tentou organizar o caminho a seguir em 3 fases, sabe? Foi uma tentativa de colocar um pouco de ordem no caos e traçar um mapa para a recuperação. Então,
O percurso foi descrito mais ou menos assim. Primeiro, o choque inicial lá em março, com tudo fechando. Depois, a fase de aceitação e adaptação, onde a inovação meio que forçada pelo desespero começou a dar resultado. E, por fim, a partir de junho de 2020, o começo da reconstrução, a tentativa de construir ativamente o tal do novo normal. E a mensagem final, aquela que ecoava em toda a análise de 2020 era essa. A ponte, para o passado, tinha sido queimada. Acreditava-se que não tinha mais volta. Estávamos construindo um mundo novo, quer a gente quisesse, quer não. Isso tudo nos traz a pergunta final, né? Olhando para trás aqui da nossa perspectiva atual, o que dessa análise de 2020 acertou em cheio? Quais previsões viraram nosso dia a dia e quais outras talvez não se concretizaram como se imaginava? A resposta diz muito sobre a nossa jornada desde então.